Olá, pessoal, sejamos todos bem-vindos a mais um momento do Episódios Diários que nós estamos estudando o livro Pão Nosso e vamos agora para a quarta mensagem, para o quarto capítulo. O livro Pão Nosso, para quem não conhece, é um livro muito objetivo de mensagens de 2 páginas, frente e verso, pequeninas que dá para a gente ler diariamente. No episódio de hoje, no capítulo de hoje, intitulado Antes de Servir, Emmanuel traz uma frase do próprio Cristo, trazida pelo evangelista Mateus, em que Jesus diz o seguinte: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Muitas vezes a gente pensa nos nossos processos de socialização que o outro nos ofende, que o outro nos magoa, que o outro nos decepciona, como se o outro fosse feito para nos satisfazer. Como se a finalidade do outro fosse feita para atender os nossos interesses. É certo que procuramos uma validação. É certo que procuramos reciprocidade. É certo que procuramos acolhimento em relação ao que nós sentimos. Mas não necessariamente nós encontraremos. E é aí que nascem os nossos conflitos. Primeiro, um conflito interno, em que a gente se magoa, em que a gente fica triste, em que a gente fica angustiado, e aos poucos a gente vai psicossomatizando isso para depois externalizar. Pode ser com a expressão facial fechada, pode ser com afastamento daquela pessoa, ou pode ser também numa briga, quer seja física, quer seja verbal. O que é que nos leva aos nossos conflitos, por exemplo? A proposta da reencarnação é nós aprendermos a como lidamos com o nosso ego em detrimento da humildade que Jesus nos recomenda. E muitas vezes, quando a gente fala em evangelho, a gente sempre quer atender o outro. Temos uma necessidade, como se fosse a necessidade fisiológica em atender uma pessoa. Não, estou aqui para lhe satisfazer. Você quer uma água? Você quer uma tapioca? Meu sotaque é que eu sou de Natal. Quer uma tapioca? Quer um cuscuz com ovo, com queijo de coalho, com queijo de manteiga? Eu quero lhe servir, eu quero lhe servir. Mas até onde esse tipo de comportamento de servir o outro, é válido, é autêntico? Porque a servidão, nessa perspectiva externa, a servidão, na perspectiva de agradar o outro, vai além de comida, vai além de bens materiais, por exemplo. Em termos de linguagem de amor, há quem tenha a linguagem de amor, de doação, de dar presentes. Mas a proposta do Cristo para a gente é servirmos a Deus. E o pedido de Deus para a gente é para nós acolhermos o outro, entendermos o outro, darmos novas oportunidades ao outro e não vermos no nosso processo de socialização um celeiro de conflitos. Em relação aos nossos conflitos com o outro, por exemplo, tem um pensamento atribuído a Freud, um dos fundadores da psicanálise, que diz o seguinte: quanto mais Pedro me fala sobre Paulo, mais eu sei sobre Pedro do que sobre Paulo. Vamos lá de novo, porque é difícil. Quanto mais Pedro me fala sobre Paulo, mais eu sei sobre Pedro do que sobre Paulo. Não sei a premissa de Freud ao escrever isso. Mas talvez ele tenha estudado o Evangelho.
Porque Jesus, no seu viés de psicologia, e Jesus nos traz um forte componente psicológico. Jesus nos fala sobre as nossas emoções. Jesus, no Evangelho de Mateus, nos fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando ele vem falar que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, ele se propõe a nos atender. E a gente precisa do Cristo quando a gente erra. Em outras palavras, quando mais a gente precisa, mais a misericórdia se faz presente para nos atender. E a planeta Terra, a experiência reencarnatória, é uma grande oportunidade para nós aprendermos o pensamento cristão. E Emmanuel veio fazer um destaque. O Pai forneceu ao Filho, o homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Se lhe foi dada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por um instrumento de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta do uso frutuário da moradia terrestre. Porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Esse destaque me lembra a terceira parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec traz um texto intitulado Os Espíritos durante os Combates, que ele vai falar sobre as guerras. Que muitas vezes a gente se engana. Por exemplo, uma pessoa que é predisposta à guerra, ela pensa que serve as Forças Armadas, por exemplo, mas está ali no campo de batalha. Então, a reflexão de Emmanuel é a respeito da oportunidade que nós temos em relação à arte de servir. Nós, muito embora tenhamos obrigações profissionais no nosso dia a dia, podemos colocar o Evangelho em prática desconstituindo conflitos. E sobre isso, esse processo de socialização, Jesus faz um lembrete a Pedro quando é preso. Quando Pedro puxa a espada e corta a orelha do centurião. Jesus fala, Pedro, embainha, guarda a tua espada, porque quem com espada fere, com espada será ferido. A arte de servir, à luz do cristianismo, é o acolhimento. É a possibilidade de ofertar novas oportunidades. Finalizando o texto, Emmanuel fala, Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendemos com o mestre a felicidade de servir santamente. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral dos teus irmãos. Antes de servir, pensemos a quem nós servimos e como nós servimos. Estar no desafio da jornada reencarnatória é muito difícil. É muito difícil. E nos nossos processos imediatistas, lembremos que só Jesus, o nosso Salvador, nos ensina a respeito da arte de servir. Que possamos servir o seu Evangelho onde nós formos, com ou sem alimento. Porque o Evangelho do Cristo é um grande banquete espiritual. Até o próximo episódio do livro Pão Nosso, aqui nos nossos episódios diários, em que trabalharemos o capítulo 5, intitulado Salários. Dúvidas, comentários, sugestões, fiquem à vontade para fazer comentário. Assim também
Se lembrou de alguém, dá uma compartilhada aí para que possamos servir a maestria do amor cristão. Até o próximo episódio. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.